Estamos iniciando mais uma edição do Projeto Espiritologia, trazendo hoje, através desse curso básico intensivo de Espiritologia, uma temática que com certeza será de grande interesse de todos vocês: livre-arbítrio e determinismo divino. Coexistem? Esta é a pergunta que você faz, que todos nós estamos fazendo todos os dias. O Projeto Espiritologia vai trazer esse desmistificação, começando aqui falando sobre a questão 79 do Livro dos Espíritos. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente e os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que é desconhecido, por enquanto. A questão é saber de que Deus criou o elemento espiritual, que nós chamamos de princípio inteligente do universo, tá? Porque Deus é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. E quando Ele nos criou, Ele nos adjetivou, Ele nos proporcionou a sua qualidade, nos adjetivou. Portanto, que nós somos, então, o princípio inteligente. Inteligente é adjetivo, tá? Então, o princípio material de que nós detemos constitui-se duas forças da natureza. Da união desses dois grandes princípios que estão aqui, surge o fluido cósmico universal, que é um produto, um subproduto não sui generis. Porque o princípio espiritual aqui, o princípio inteligente e o princípio material, são sui generis. Sui generis quer dizer único na origem. Agora, da união dos dois, surge o fluido cósmico universal, que é um fluido não sui generis. Porque ele sofre transformações, ele sofre mudanças. Portanto, que todas as coisas do universo são formadas através desse fluido cósmico universal, que é a fonte geratriz de todo o universo. 70% da energia escura, 26% da matéria escura e os 4% de matéria concebível são oriundos desse fluido cósmico universal. Tá? Então, constitui-se duas forças do universo, da natureza: o elemento espiritual e o elemento material. Agora, esse gráfico do Jorge Andréa é um gráfico que mostra, de uma certa forma, quando tudo começou realmente, a questão da união do princípio material com o princípio espiritual, do princípio espiritual com o princípio material, tá? Começando lá pelo período, né, muito antigo, quando começou toda a evolução, isso, mostra para nós realmente o gráfico de que o determinismo divino, ele é amplo logo no início da interação do princípio espiritual e do princípio material. E ele vai diminuindo gradativamente na medida em que vai se interagindo o princípio espiritual com o princípio material. E chega um determinado momento, quando esse princípio espiritual que nós somos se torna homídio, quer dizer, homem, se torna espírito, esse determinismo divino que está aqui, ele começa a diminuir, tá? Começa a diminuir e vai diminuindo à medida em que o livre-arbítrio vai surgindo e a razão. Aí vai acontecer o nosso autodeterminismo. Tá? Então, vai lá pelo período paleozoico, arqueozoico, cenozoico, o antropozoico, que é o período do surgimento do homem. Tá? E aí a gente observa as fases em que vem a inação de forças, né? De atração, de coesão, afinidade. Aí vem sensibilidade, vem a reação aos estímulos, surgem os movimentos.
a individualidade, o nascimento, o instinto. Vem a intelecção, quer dizer, o conhecimento, a razão, vem a intuição, a superconsciência e a superconsciência. Bom, o gráfico a gente gastaria um dia inteiro para poder tratar dele. Somos perfectíveis? Embora não estamos perfeitos. Tá? Como é que nós vamos fazer para sairmos da completa ignorância e desenvolver a perfeição inerente a cada um de nós? Porque Deus é perfeito, a sua obra é perfeita, mas nós não estamos perfeitos. Nós somos seres perfectíveis. Então, como é que nós vamos poder desenvolver essa perfectibilidade? Me recorri à pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Quando perguntou dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes. Isto é, sem saber, sem ter conhecimento de si, inconscientes. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha só, chegar à perfeição. Pelo conhecimento da verdade. Isso, conhecereis a verdade vos libertará. E para aproximar de quê? Do Criador. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, que não está na terra, mas que começa na terra, começa. Passando pelas provas que Deus impõe, certo? Essa imposição não é Deus que impõe, é a lei de causa e efeito, que está como princípio ação e reação, certo? Quem impõe que os espíritos adquirem, aqui é o conhecimento. Uns aceitam esses de forma submissa, essas provas, e chegam mais depressa à meta que foi o quê? Demonstrada. Outros só suporta queixando, isso, choramingando, murmurando, e pela falta em que deste modo incorre, porque não são submissos à vontade do Criador, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. O sofrimento durará na medida em que nós durarmos no erro, na ignorância. Vê Jesus dizendo: sede, pois vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Usando o verbo no imperativo, sede, pois vós outros, quer dizer, todos nós, né, além daquela época, em qualquer tempo da humanidade, perfeitos como é o vosso Pai, quer dizer, falou do Pai na segunda pessoa. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, que você entende, certo? Porque Jesus fala do Pai na primeira pessoa, meu Pai. Vosso Pai na segunda pessoa. E o nosso Pai, quando ele fala da primeira pessoa do plural, o nosso Pai. O Pai que um dia nós haveremos de poder conhecer tanto quanto ele o conhece. Tá? É perfeito. Como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, sede. Então, quer dizer, nós somos criados para desenvolver a perfeição inerente ao ato da criação. Então, nós não estamos perfeitos, certo? Nós somos perfeitos como elemento espiritual, estando hoje imperfeitos na condição de espírito, mas trazendo a nossa perfectibilidade, quer dizer, as possibilidades de poder desenvolver essa perfeição. Agora, como é que nós vamos poder fazer e desenvolver essa perfeição? Como é que nós vamos progredir se nós não temos conhecimento de nós mesmos? Como? Aí veio a questão do determinismo divino. Então, Deus criou leis físicas, leis químicas e leis biológicas para fazer com que o princípio inteligente, estagiando lá no reino mineral, vegetal, animal, racional e até chegar ao hominal, ele pudesse ser o quê? Impelido. Ele pudesse desenvolver a sua perfectibilidade, as suas qualidades que Deus inseriu, que Deus nos adjetivou. Então, é preciso que existam leis. Então, o princípio inteligente que Deus o criou, conforme foi dito logo no início, na pergunta 79, esse elemento espiritual,
na condição de princípio inteligente, ele vai desenvolver porque ele vai estar estagiando, ele vai estar presente em todas as atividades em que o princípio material tem ele como elemento ativo. E como elemento ativo, ele precisa ser dirigido e governado por leis físicas, leis que regem o comportamento de toda a vida no universo. A vida no átomo, certo? Nas moléculas, que são as leis químicas, da afinidade, da coesão, e as leis da biologia, que regulam a vida de todos os seres vivos, plantas, animais irracionais, e o próprio homem, isso, que tem vida biológica. Então, essas três leis aqui, subdivididas em muitas manifestações das mesmas, o princípio inteligente desenvolve a sua perfectibilidade, a sua perfeição. Enquanto isso, ele faz com que esse princípio material se transforme, mas dentro das leis da física, da química e da biologia. Tá? Ele por si só ele não teria condições, mas as leis fazem com que ele desenvolve, certo? Pelo progresso ora realizado, permitindo que o elemento material se transforme. E aí, nós chamamos este de determinismo divino, que vai ficar mais fácil nesse gráfico. Está aqui, então, o princípio inteligente, que é o elemento espiritual, nós estamos aqui a tarja branca, o elemento material, que é essa tarja vermelha. Logo no início, desde o período arqueozoico, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico, aqui em cima a linha do tempo e a linha do espaço embaixo, o determinismo, que é esse que está em amarelo, ele é pleno, ele é amplo, tá? Ele é dominante, ele é predominante nos reinos inferiores. Então, notem vocês pelo desenho aqui, de que esse determinismo divino aqui, ele vai, na medida da sua amplitude maior, ele vai descrescendo, na medida em que o princípio espiritual, ele vai desenvolvendo a sua perfectibilidade. Quando ele atinge aqui no paleozoico, olha aqui, ele se tornou pouco menos. Ele entra para o mesozoico, tá? E entra o quê? Ele diminui mais ainda. Esse amarelo aqui, ó. Notem vocês que está diminuindo. Quando chega lá no cenozoico, tá? No reino hominal, ele diminui a tal ponto que chega aqui, ó. Então, o determinismo divino, ele é amplo logo no início, porque ele é o conjunto das leis físicas, químicas e biológicas. E quando ele chega aqui, ainda é determinismo. Tá? E ele continua determinismo, porque aqui, quando ele chega nesse ponto aqui agora, que vocês estão vendo, a razão em azul e o livre-arbítrio, nós passamos a constituir o nosso autodeterminismo, a cada um segundo as suas obras, atitudes. Então, nós passamos a determinar para nós, de acordo com as nossas atitudes, certo? Ação e reação, causa e efeito, tá? É o nosso autodeterminismo. Então, para cada atitude, corresponde uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário. Tá? Eu vou explicar isso melhor mais na frente. Portanto, que essas leis físicas, leis químicas e lei biológica constituem leis que regulam a vida interatômica, a vida vegetal, animal e hominal. É o determinismo divino. Para começar a entender. Tá? Mas depois nós vemos aí a questão do livre-arbítrio. Onde é que vai entrar o livre-arbítrio? E mais ainda, as leis físicas, leis químicas, leis biológicas, no determinismo divino. E as leis morais. Quando nós chegamos lá, naquela condição em que o princípio inteligente do universo passa por uma série de transformações e se torna espírito. E para ele começa a despertar da consciência do seu futuro.
Porque vêm as leis do comportamento, que são as leis morais. São as leis que regulam o comportamento do espírito. Até então, as leis biológicas, químicas e físicas regulam, certo? O desenvolvimento progressivo do princípio inteligente. E quando ele chega na humanidade hominal, ele passa a ter consciência de si mesmo, do seu futuro. Aí, ele começa a ter livre-arbítrio, tá? Ele começa a ter, digamos assim, o senso moral, mas ele tem instinto, ele tem razão, ele tem vontade própria, pensamento contínuo, que são seus atributos. É preciso que haja leis que regulam o comportamento do espírito, que são as leis morais. Tudo isso está assentado em cima do princípio de causa e efeito. Bonito, né? Causa e efeito. É o fundamento das leis da física, as leis da biologia e as leis morais. Está tudo em cima desse grande princípio. Causa e efeito é um axioma, certo? A causa não pode existir sem o efeito. O efeito não pode existir sem a causa. Interage. Um é consequência do outro. Aí, nós vamos então aqui observar novamente, na linha do espaço do tempo, tá? Em que o princípio espiritual, inteligente aqui, em branco, e o princípio material, lá no início, quando tudo começa, atravessando o reino arqueozóico, paleozóico, mesozoico, tá? O determinismo divino, ele é muito amplo, ele é enorme, porque faz com que esse elemento espiritual aqui desenvolve a sua perfectibilidade. Então, esse determinismo divino aqui, na medida em que vai avançando na linha do progresso, ele vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, essa tarja em amarelo é o determinismo divino. Quando chega lá no Cenozoico, em que o princípio inteligente se torna espírito, e para eu despertar da consciência do seu futuro, se torna humanidade, tá? Aqui, ó. Começa a surgir, então, a razão e o livre-arbítrio. E aí começa, então, ele, pelas suas atitudes, criar o seu autodeterminismo. A cada um segundo as suas obras. Falava Jesus. Então, ele começa a determinar para ele o futuro, pelas suas ações de hoje, pela ação de hoje. Haverá uma reação amanhã, quer dizer, por consequência. Tá? Então, é aqui que diminui o determinismo divino e começa para nós o livre-arbítrio. Tá? Só que na medida em que o livre-arbítrio vai chegando, a nossa responsabilidade deverá aumentar. Na medida em que nós tornamos o quê? Seres racionais e livres na escolha. Livres. Interessante, né? E aí, nós criamos, então, para todos nós, uma consequência de nossas atitudes. Lei de ação e reação aplicada ao comportamento do espírito. Chamamos de causa e efeito. Aí, ó. E vai predominar aqui no início. Mas ele vai, na medida em que nós vamos progredindo, que nós estamos estagiando aqui, ó, em todas essas eras. Estamos estagiando. E ao chegar aqui no homem, no espírito, esse diminui o determinismo divino, porque o nosso livre-arbítrio começa por conta da razão. Então, nós passamos a criar o nosso próprio determinismo, a cada um segundo aquilo que pensa, aquilo que faz, aquilo que age, as palavras e as atitudes. Aí, ó. Esse é o processo. O autodeterminismo. Para chegar até lá, é uma grande jornada que vamos falar para vocês aqui agora. Porque uma vez criado simples e ignorante, e quando nós chegamos, de acordo com a pergunta 607A do Livro dos Espíritos, esse princípio inteligente, num dado momento, passa por umas transformações e se torna espírito. E para ele vêm os atributos: instinto, a razão,
a vontade própria, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e o senso moral. Verdadeiros atributos. E são os atributos que faz com que esse princípio inteligente do universo, ele demonstra a sua perfectibilidade, a sua potencialidade, o elemento ativo do universo, a vida. Tá? Então, é esses atributos que o diferencia ele, tá? Lá do princípio inteligente, nas experiências do reino mineral, vegetal, animal e racional. Então, é o livre-arbítrio que distingue nós dos animais. Exemplo, o animal vive, nós vivemos. O animal não existe, nós existimos. Certo? O animal não pode decidir por ele. O animal não tem pensamento contínuo. Ele não tem vontade própria. Ele tem instinto, certo? Ele não tem ainda o senso moral. Ele não tem a razão despertada. Ele não tem um livre-arbítrio. Ele segue a linha do determinismo divino até o reino nominal. E a partir do reino nominal, vem os atributos que nós já possuímos, como o instinto. Aí vem a razão, que é a inteligência reflexiva, porque o instinto também é inteligência, mas é mecânica, é unidirecional. A razão é bidirecional, é ida e volta. Então a razão permite a reflexão. Aí vem a questão da vontade própria e o pensamento contínuo, que os animais não possuem. Aí vem a liberdade da escolha, que faz com que a lei de causa e efeito, ela faz com que nós possamos reparar o passado delituoso de erros, de maldades, de nós ficarmos em desarmonia com as leis divinas. Aí vem também o pensamento contínuo, tá? Na condição de homem, humanidade, e vem o senso moral, porque o livre-arbítrio, ele vem surgir, é a liberdade no ato da escolha, mas o senso moral é o juízo de valor, aquela voz da consciência que fala assim, oi, aqui você já errou, quer tentar de novo? Então vamos lá. E aí, quando surgem, então, esses atributos, nós passamos a criar o nosso autodeterminismo. Porque, na medida em que nós vamos desenvolvendo a razão, o intelecto, nós haveremos de ser mais responsáveis. Porque a nossa consciência está sendo despertada. E a nossa consciência é o conhecimento conosco mesmo. Sabe aqui é tomar conhecimento de si? Porque o animal vive e não existe. Nós também vivemos, mas nós existimos. Porque nós temos conhecimento de nós mesmos, que é a consciência. O animal, a consciência dele está embrionária, não despertou ainda. Então, ele não tem consciência de si mesmo. Então, ele não existe. Para existir, tem que tomar conhecimento de si mesmo. Caso contrário, não pode. Tá? Aí, é a lei de causa e efeito, que vai predominando sobre tudo isso aí. E essa lei de causa e efeito, a gente vai poder estudar ela um pouquinho melhor. Nós vamos falar um pouco dela hoje, durante todo o tema. As ações humanas levam a consequências, nada fica sem resposta. Toda ação corresponde a uma reação, porém, acreditar que a reação obedeça de forma linear, a ação precedente seria admitir o determinismo, tá? Mas esse determinismo, ele diminuirá, como eu já expliquei, na medida em que nós passamos a ter atitudes e temos consciência de nossos atos, tornando nós mais responsáveis, porque a cada um segundo as suas obras. Então, há apenas um determinismo para o espírito, a evolução. Agora, mediante a evolução, ele está sujeito, certo? Nessa linha do progresso, ele está sujeito a decidir por sim ou por não. Ele tem um livre-arbítrio. Mas ele tem a voz da consciência que desperta ele. Oi, aqui você já errou, aqui você não convém que você cometa novamente. Tá? Isso chama
é a voz da consciência, é o senso moral. O que é, então, a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito? Vamos fazer aqui uma fala para mostrar a diferença. Ação e reação. Lei. Prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É a lei da física. É a lei de Newton. É a terceira lei de Newton. Exemplo. Você jogando uma bola de borracha na parede, ela voltará para você com a mesma força que você mandou, que você a jogou. Isso é lei de ação e reação. Quando duas massas se deslocam e colidem, certo? A reação da colisão é proporcional à soma do quadrado de cada força. Então, a reação será igual à ação. Mas como a ação foi de dois corpos, a colisão será em dobro a reação. Tá? Quando um corpo exerce uma força em outro, esse sempre exerce no primeiro uma força que tem a mesma direção, modo e sentido contrário à primeira. Então, vem assim, colidem, e você tem uma reação. Tá? É a lei de ação e reação. E a lei de causa e efeito, ela traz algumas variáveis, que a gente vai poder falar dela muito. Diferente da lei de causa e efeito, pois nem sempre a intensidade é igual imediatamente, embora em sentido contrário. Só que não vem tudo de uma vez, de pronto, a intensidade da reação. Porque nós não damos conta, nós não suportamos a reação de nossas atitudes. Porque a consequência da reação é muito grande. Nós estamos colidindo contra as leis naturais. Nós estamos indo de contra ela. É o carro aqui ainda há pouco, que colidiu um com o outro. A força da reação é proporcional à força da colisão de cada um. Viu agora? Então, a nossa atitude vai de contra a lei, certo? A lei divina, a harmonia da lei divina. Nós estamos colidindo com a lei divina, batendo de contra ela, sofrendo a reação dela. É em sentido contrário. Só que ela não vem na sua totalidade assim de imediato. Ela é moderada. Deus divide em várias prestações o processo reparador, a reparação. Porém, em relação ao comportamento humano, não é uma lei física, mas sim uma lei moral. Então ela vai ter que obedecer outras variáveis, porque essa age sobre o comportamento, sobre o pensamento, sobre as palavras, sobre as ações, e não diretamente sobre a matéria. Sobre a matéria é a lei de ação e reação. Agora, sobre o espírito, a sua vontade, seus pensamentos, haverá variáveis, porque entra aí a misericórdia divina, entra aí o livre-arbítrio, a liberdade no ato da escolha e o senso moral. Isso quer dizer que as ações humanas levam às consequências. Nada fica sem resposta. Toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário, certo? Só que essa intensidade, ela não vem de uma vez. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. A gente não dá conta de carregar isso de pronto. Tem que ser parcelado. A vida nossa é como se fosse um eco. Tá? Porque a lei de causa e efeito demonstra que a nossa vida é como se fosse um eco. O eco é aquele som que você chega numa sala muito grande e vazia e você dá um grito. Daí a pouco a gente escuta a resposta, o nosso grito, ressoando nas paredes do cômodo. Aí fica aquele tanto de eco. Chama eco. É a resposta. É a reação da força acústica, da energia acústica do nosso grito, que bate nas paredes e volta com a mesma intensidade. Se você não
está gostando do que você está recebendo? Observa, certo? E modifica o que você está emitindo, o que está mandando. Porque vai voltar? Vai, porque é seu. É seu. As nossas atitudes são nossas. Não pertence ao outro, pertence a nós. Tudo que você fizer em relação aos outros, é a você mesmo quem você está fazendo. Tá? A gente não faz nada em relação aos outros. E tudo que nós fazemos primeiro é a nós mesmos. Para depois, então, chegar até o outro. Preste bem atenção. Porque a lei de causa e efeito, ela está, de certa forma, em cima desses instintos, razão, pensamento contínuo, vontade própria, livre-arbítrio, senso moral, certo? E tudo isso são atributos que estão assentados em cima desse princípio de ação e reação e de causa e efeito. É o determinismo divino. Faz com que tudo possa progredir e transformar. O princípio inteligente não transforma, ele progride. Quer dizer, ele desenvolve a sua potencialidade que lhe é inerente. O princípio material transforma. Então, uma coisa é transformar, a outra é progredir. Desenvolve pelo o progresso, que ora se desenvolve. E desenvolver só desenvolve aquilo que já existe. Você não desenvolve aquilo que não existe. Desenvolver é você deixar de estar estacionário, parado, estático na evolução e caminhar à frente. Viu? Caminhar à frente. Caminhar sempre à frente. Depois eu vou mostrar o quanto precisa caminhar à frente e acima, para poder falar que é evolução. Até então é progresso. Tá? Determinismo divino. Leis físicas, leis químicas, leis biológicas. Eis aí o determinismo divino, que fique claro, o determinismo divino são as leis divinas, que faz com que o princípio inteligente, que ainda não pode decidir por si, que não tem consciência desperta, não pode ter atitude como homem, porque ainda não se tornou espírito, ele possa desenvolver toda a sua potencialidade, toda a sua perfectibilidade. É graças às leis da física, às leis da química e da própria biologia. Uma coisa que tem que ficar bem clara para todos vocês. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso é que constitui o livre-arbítrio. Então, ele tem a liberdade de escolher não as provas, mas o gênero, a espécie de prova que ele há de passar. Viu? Ele não escolhe a prova em si, ela não existe ainda. Porque ela é uma consequência que virá na medida das atitudes, das ações. Então, ela está para vir. Então, a gente, quando reencarna, a gente não escolhe as provas. Escolhemos o gênero, aquele tipo de prova, aquela espécie de prova que nós haveremos de passar, certo? Para então crescermos, para nos progredirmos e evoluirmos. Não é Deus, então, quem impõe as tribulações da vida como castigo? Bom, castigo não, porque a palavra castigo não é própria da doutrina espírita. Como a doutrina espírita veio através dos santos da própria Igreja Católica, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, isso, tem muito ainda de judaísmo no Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida? Como que?
como aperfeiçoamento, como processo de oportunidade de você superar, de poder desenvolver as suas potencialidades, fica melhor assim. Nada ocorre sem a permissão de Deus. É evidente, ele é causa. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou essa lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhes deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Então, é uma doutrina de livre exame. Tá? Na verdade, a gente não determina. Estamos sujeitos a uma série de situações que vamos ver agora. Nada lhe estorva o futuro. Tá? Aberto se lhe acha, assim, o caminho do bem, como do caminho do mal. E, se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo está perdido e acabou. É que a bondade divina lhe concede a liberdade de poder recomeçar o que foi mal trabalhado, mal feito. É o livre-arbítrio. Tá? Essa liberdade de você entrar pelo caminho do bem, está aqui, ou o caminho do mal. É isso que faz a diferença da lei de ação-reação, que está imperiosa sobre o princípio material, com a lei de causa e efeito, que impera sobre o espírito, seu comportamento. Tá? Demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir. E Deus o permite. Certo? Então, nós temos essa liberdade da escolha. Certo? Se nós realmente decidimos por tal atitude, é de que nós precisamos. Agora, para cada ato, cada atitude, cada pensamento, haverá uma correspondência, um retorno, uma volta, que é a reação. E aí, na medida em que nós somos mais conscientes, mais responsáveis, nós haveríamos de ser, se é que nós não somos. Às vezes nós estamos. Isso. Quem sou eu para dizer